Dia 29 de dezembro, né, a gente está aí no finalzinho de 2024. Amanhã, dia 30, né, a gente tem uma lua nova em Capricórnio. Então, a renovação dos valores de Capricórnio, né? E é interessante lembrar duas coisas, né? Capricórnio, ele representa o 10º signo, né? Ou seja, a casa 10 do primeiro signo, né? Que é Áries. Então, a casa 10 é a realização pessoal, profissional, né? E semana passada eu né, dei essa comparativo, né? Porque eu falei, olha, Capricórnio, o bode, representa, né, aquele carneiro, né, o animal, Ares, que amadureceu, né, que cresceu, que evoluiu como indivíduo, né. Então, se Ares eu desenvolvo a personalidade, em Capricórnio eu desenvolvo uma ideia de que eu sou responsável com as coisas que eu faço, sou responsável com as atitudes que eu tomo, né. Também passei a ideia de que Capricórnio tem a ideia de que ele está sempre procurando, né, qual peça nessa máquina chamada sociedade, né, ele precisa assumir, né, que papel ele precisa assumir nessa máquina chamada sociedade. Então, a gente tem essa primeira ideia, né, essa primeira ligação com a maturidade, né, de Capricórnio. Depois a gente tem a ideia de que Capricórnio vem depois de Sagitário, ou seja, enquanto Sagitário busca liberdade, busca aprender, né, descobrir aquilo que ele não sabe, entender outras culturas, outras linhas de pensamento, outras formas de visão, né, para trazer isso como conhecimento, né. Então, Capricórnio também pega a bagagem aí essa bagagem de Sagitário, né, e agora esse conhecimento precisa virar, né, esse conhecimento acaba precisando virar uma atitude, né, uma ação, né, direta, prática e direta, né, na direção da realização de algo, né. Os signos de terra têm essa ideia da realização, né, da materialização das ideias, dos desejos, né. Então Capricórnio tem essa ideia direta, tem essa conexão direta com isso. Capricórnio, por tudo isso que eu falei, também representa, né, a nossa montanha pessoal, né, o nosso lugar ao sol, né. É interessante vocês observarem quantos grandes seres da humanidade tiveram conexão com lugares altos, né. Cristo, né, foi crucificado no Gólgota. Moisés subiu no Monte Sinai. Buda subiu na montanha tal. Né. Então é importante vocês observarem. Fica isso aí como lição de casa, né. Porque todos eles estão conectados também com esse princípio, né. Tanto Ares, o grande iniciador, como Capricórnio, né, aquele que conseguiu realizar o que foi iniciado. Então, trazendo todas essas ideias sobre o signo de Capricórnio, a gente começa dizendo que todo esse impulso de realização está à sua disposição, né? Embora o mapa não seja o mapa de agora, né, e o mapa do Réveillon não seja um mapa positivo, tem vários aspectos negativos, né, eu falei isso semana passada. Esse impulso por autorrealização e por tornar nosso propósito real, né, ele é muito mais, ele não é bloqueado, né, ou impedido de acontecer, porque, né, existem coisas, né, e situações difíceis acontecendo. Então, essa é a principal mensagem de hoje. Eu não queria fazer um vídeo só falando, né, dos problemas do mapa do Réveillon, né. Eu vou falar um pouquinho agora, mas eu queria dar essa ideia de que tudo é possível, né, com nossa força, nosso empenho, né, nossa dedicação, né, e nosso propósito, né. E aqui eu queria lembrar, né, vocês que propósito não é, isso é uma grande confusão, né, ou talvez uma simplificação, né, que as pessoas fazem, que as pessoas confundem sonho com propósito, né. Então, eu quero me realizar materialmente, né, eu quero ser independente
materialmente, né, financeiramente. Então, as pessoas acham que isso é propósito, né? Então, na verdade, propósito é aquilo que você almeja, né, se tornar com esse processo, né? Então, eu tenho o propósito de dividir aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. Então, estou aqui fazendo vídeo na internet para vocês, né? Então, isso para mim é uma realização, né? Porque dentro daquilo que o Edmar isso é um dos propósitos do Edmar. Então, só queria fazer essa diferenciação. E aí, a gente se coloca nesse final de ano, né, nesse Réveillon. Para você que considera o Réveillon como passagem, né, de ano, é interessante se motivar com isso que eu falei até agora, né, com essa ideia de que nós somos os promotores do nosso próprio progresso, né, que a nossa força, a nossa capacidade que fabrica isso, né, que produz essa melhoria, essa mudança. E aí eu trouxe uma frase, na verdade eu trouxe duas frases, né, para falar para vocês, né, uma frase que ela é meio que uma confirmação de tudo isso que eu falei sobre Capricórnio, né, mas é a frase de Júlio César, né, vini, vidi, vici, né, ou seja, vim, vi e venci, né, que é a frase que ele escrevia nas cartas, né, quando ele conquistava ali mais um território, né. Então é bastante interessante que você medite sobre essa frase tem um significado espiritual muito grande, mas ela resume bastante essa capacidade, né, de Capricórnio, né, e ela também é um antídoto sobre um dos problemas, né, que a gente está vivendo agora, que é Marte retrógrado em Leão. Então, é um antídoto contra a sua crise de confiança, né? Então, tome ela como mantra, repita ela todo dia, né? E dissolva essa crise de confiança. Pelo menos enquanto Marte estiver em Leão, né? Quando Marte entrar em Câncer vai ficar um pouco mais difícil, mas pelo menos enquanto Marte estiver em Leão. E outra frase que eu aprendi essa semana, né, que eu não conhecia, mas que eu acho que é um antídoto contra essa tendência de Capricórnio confundir, né, o sucesso material com o sucesso pessoal, né, ou seja, confundir achar que tudo é material e que não existe necessidades espirituais ou necessidades que formem caráter, né? Então é uma frase que eu não conhecia, como eu disse, aprendi essa semana, mas é uma frase que estava escrito na porta, né, de Carl Gustav Jung, né, um grande mestre que eu sou, posso dizer que sou discípulo, né, porque eu estudo bastante ele, mas na porta dele estava escrito assim, vocatus et vocatus, né, Deus aderit. Né? Então, o significado dessa frase, né, a tradução é, embora, mesmo que Deus não seja invocado, ele estará presente. Né? Então, eu acho que é interessante a gente lembrar, né, que, não sei como você chama o eterno, né, a divindade, independente de como você chama, se universo, cosmos, Deus, né, Deus, vários nomes aí que a gente pode dar, não importa o nome que você dê, né, mas ele estará presente, e também não importa o que você esteja fazendo, ele estará presente. Então é uma ideia que eu achei interessante trazer aqui hoje. Eu acho que tem clima para falar isso aqui, né, no momento aqui. Eu acho que tudo que a gente deseja nesse momento, né, de passagem de ano é que a gente possa ter sucesso na vida, né, em todas as áreas, e que dentro desse sucesso a gente possa trazer também a espiritualidade, né? Então
Achei interessante trazer essas duas frases aqui. Então, isso é o lado positivo para te impulsionar, para não te deixar esmorecer. Então, essa é a frase, né, de força, de fé, de confiança para você não esmorecer e para você começar 2025 com o pé direito, né? Agora, lembrando as coisas que eu falei semana passada, né? A gente tem uma oposição que está ficando cada vez mais próxima, né? Cada vez mais exata de Marte com Plutão, né? Marte em Leão e Plutão em Aquário. Semana passada eu já tinha falado que essa oposição ela é perigosa na nossa vida pessoal, né? A gente pode encontrar oposições, conflitos, pessoas dispostas a entrar em conflito, né, até físico com a gente, né, na vida por aí. A gente pode encontrar situações de desgaste, né, estressantes. A gente pode se deparar com momentos onde a gente precisa tomar decisões rápido, né, e a gente pode ter erro de julgamento, erros técnicos, né, porque as decisões têm que ser muito rápidas, né, então eu falei isso semana passada para vocês. E infelizmente eu falei, né, que né, naquele dia tinha acontecido ali um desastre ali, né, tinha caído um avião, essa semana caiu mais, né, mais aviões aí, caíram mais aviões, então, mais uma vez, né, todo cuidado é pouco, né, tomem cuidado principalmente com isso, né, com situações onde vocês são expostos a tomar decisão rápido, e nessas decisões rápidas você podem acabar cometendo erros, né, então, trânsito, mexer com eletricidade, subir em altura, né, tudo isso que pode trazer algum risco físico, né, para a gente, né. Então, cuidado com acidentes, né. Tome um cuidado um pouco maior com situações de risco. Essa oposição está ficando direta, ela vai ficar exata, né, ali no dia 2 de janeiro, né, então, mais uma vez, cuidado aí, final de semana prolongado, as pessoas viajam, então acaba também aumentando um pouco o risco. Essa oposição tem a ver com confiança, né, como eu falei para vocês, um teste até um pouco maior para a nossa confiança, o nosso equilíbrio, né, para saber se a gente é capaz de suportar pressão, com a nossa liberdade, né, como eu disse algumas vezes, Marte em Leão nessa posição está brigando pela sua liberdade pessoal, enquanto Plutão lá em Aquário está brigando pela liberdade né, de todos. Então isso acaba como está causando um alvoroço na política, sistema judiciário, imprensa, tudo isso está entrando em colapso, né, também pode acontecer na nossa vida. Então, saibam equilibrar e saibam ser fortes o suficiente para aguentar pressão, né? Então, é o conselho que eu posso dar para vocês. E aí a gente tem também ali uma quadratura de Saturno para Júpiter, né, Saturno em Peixes para Júpiter em Gêmeos, né, e Saturno em Peixes para Mercúrio em Sagitário. Mercúrio já tá quase escapando dessa quadratura T, dessa quadratura que é bem mais tensa, porque soma-se, né, o valor da oposição de Júpiter em Gêmeos com Mercúrio em Sagitário com a quadratura da Saturno. Então, de certa forma, né, de alguma forma, né, quando você tem um pensamento mais sagitariano, mais buscador da verdade, mais buscador do significado das coisas, você já pode ir fugindo dessas, né, das fake news, do excesso de informação que chega e que às vezes a gente não tem certeza se foi checado, se é verdadeiro ou não, né? Então hoje, por exemplo, eu vi
no Instagram, né, pessoas do MST invadindo um shopping. Ainda não sei se é verdade, né? Se for verdade, né, absurdo dos absurdos, mas ainda não sei se é verdade, então não posso comentar isso aqui como se fosse uma verdade. Mas as pessoas fazem isso, né, todo dia, e acabam aumentando esse clima de incerteza, de total caos, né, que a gente vê desde como eu disse, desde o judiciário, política, economia, né, então é difícil se manter imune, totalmente imune a isso, mas talvez o conselho seja o que eu dei, né, relacionado à oposição de Marte e Plutão, né, tenham a capacidade de aguentar a pressão, né? Então é isso. Então é, tipo, o que eu posso dizer também que é favorável é a Vênus que está ali, a Vênus está no finalzinho de Aquário, fazendo uma quadratura para Urano, né? Urano em Touro. Se você pegasse só esse cenário, seria ruim, né? Você poderia ter surpresas, né? Ligadas à privação de liberdade, surpresas ligadas. E a gente teve, né? Se a gente olhar o noticiário, a gente teve pessoas sendo presas, né? Com pouco embasamento. E a gente poderia ter surpresas na economia, né? Mas é uma mútua recepção, né? Porque o Urano está em Touro, que é regido por Vênus, né? Ou seja, está na casa de Vênus, e a Vênus está em Aquário, que é a casa de Urano. Então, coisas boas também podem acontecer, entendeu? Também podem vir surpresas boas, mesmo nesse cenário, né? Então, acho que é isso, né? Mais uma vez, a mensagem desse vídeo é: no meio, né, desse caos, no meio de tudo que parece não ter solução, mantenha-se firme, pense de uma forma positiva em relação à sua capacidade de cumprir o seu propósito, de encontrar significado para a sua vida, né? Pense que isso vai acabar gerando uma realização material, né? Mas somado a isso também precisa da realização, né, do seu caráter, né, que vai precisar de alguma orientação espiritual. Mais uma vez, independente de que nome você dê para o divino, né, para a divindade, independente de que forma você acredite que exista algo superior, né, é importante que você esteja aberto para isso, porque na verdade é isso que direciona esse propósito, né? Onde você vai usar, né? De que forma você vai realizar essa função tão importante que Capricórnio, né, achou, né, para sua vida, né? Então, feliz Réveillon, boa semana, boa Lua Nova em Capricórnio, um abraço, tchau.